Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. A gente vai interromper por uma semana a nossa série no Evangelho de Mateus. Eu quero meditar com vocês hoje sobre a joia rara do contentamento. Olhando para Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo teu imenso amor manifestado no nosso Salvador Jesus, na cruz dele. A gente pede sim para o Senhor, como a gente acabou de cantar, manifestar o teu perdão e o teu poder através da tua palavra. Senhor, nos ajuda a estarmos contentes no Senhor. Cria em nós alegria, essa alegria sobrenatural que o teu Espírito dá ao teu povo. A gente pede para o Senhor fazer isso agora, nesses próximos minutos. A gente pede para que o teu nome seja glorificado através do teu povo. Nós recebemos alegria no Senhor e o Senhor recebe a glória. A gente ora no nome do nosso grande Rei Jesus. Amém. Amém. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês. Quando você vê um copo de água pela metade, para você, esse copo ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Qual que é a tendência principal que você vê no seu coração? Gratidão pelo que está diante de você ou lamentação pelo que falta? Eu estou fazendo essas perguntas por causa do versículo 12. No versículo 12, Paulo fala que ele sabe o que é passar necessidade, sabe também o que é ter em abundância, aprendeu o segredo de toda e qualquer circunstância, ficar contente no Senhor. Então eu queria meditar com vocês sobre contentamento. Então o que eu quero fazer é propor uma definição, o que é contentamento, e depois mostrar os elementos do contentamento aqui na palavra de Deus. Mas antes, eu quero também localizar a gente. Onde que a gente está na carta aos Filipenses? Paulo está entrando no último trecho, ele vai assinar, colocar no envelope e enviar para o povo de Deus. E ele está agradecendo. O tema, o assunto do final da carta é um agradecimento de Paulo pela oferta que ele recebeu dos irmãos enquanto ele estava na prisão. A igreja enviou Epafrodito lá de Filipos para ir a Roma enviar essa oferta para abençoar a vida de Paulo. E olha o versículo 10. Epafrodito quase morreu para chegar lá. Deus sustentou ele. Isso fez Paulo se alegrar. No versículo 10, Paulo fala que ficou muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. Nesse ponto, a gente olha
Paulo falando sobre alegria, a gente não se surpreende mais, porque a impressão que dá é que ele não consegue terminar um parágrafo sem falar da alegria dele, dentro da prisão, no Senhor. Alegria, alegria, alegria. Mas antes de continuar agradecendo a igreja, Paulo faz questão de deixar claro que a alegria dele não é porque ele estava em necessidade e agora ele parou de ter necessidade. Não é por causa disso. Ele quer deixar claro, não é daí que vem a minha alegria. Minha alegria vem de um outro lugar, ela é mais profunda. Então, antes dele continuar louvando a Deus pela generosidade da igreja, ele interrompe essa gratidão para deixar claro para o povo de Deus por que eu estou alegre na prisão, com algemas, preso. Por quê? É a experiência dele, de ficar contente em qualquer situação. Então aqui vai a minha definição de contentamento cristão. Contentamento cristão é o estado espiritual de satisfação em Cristo que independe da situação. Esse é o contentamento cristão. É esse estado espiritual de satisfação em Cristo que independe da situação. Então vamos testar essa definição com o nosso texto. E eu quero olhar para 4 verdades sobre o contentamento aqui nessa passagem. Primeira verdade é que o contentamento é precioso. Ele é precioso. No versículo 12, Paulo fala que ele sabe o que é passar necessidade, o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de viver contente. Segredo, não no sentido de que ninguém pode saber, isso é um segredo. Não é nesse sentido que Paulo fala de segredo. Segredo porque é algo difícil de encontrar. E quando é encontrado, é muito, muito precioso. Eu li uma história há um tempo atrás de um fazendeiro lá em Minas Gerais, 1990. Ele está tentando buscar água para a sua plantação. Ele desce até as margens do rio Abaeté. Ele se abaixa, ali ele percebe que tem uma pedra ali perto da margem, uma pedra toda suja, cheia de lama. Ele pega essa pedra e leva ela para casa. Ele não sabia, na hora ele não sabia, mas ele tinha acabado de achar o maior diamante do mundo. E era um diamante vermelho, 13,9 quilates. Diamantes são raros. O diamante vermelho é o mais raro de todos. O diamante foi avaliado em 30 milhões de reais. Agora, você pensa, uau, 30 milhões, um diamante. Milhões de vezes mais valioso e precioso que um diamante é o contentamento. O contentamento no Senhor Jesus. Provavelmente o livro mais importante escrito sobre contentamento foi escrito quase 400 anos atrás, um pastor inglês chamado Jeremias Burroughs, e olha o título que ele deu para o livro, que é o título da minha mensagem em homenagem a ele. O título é A Rara Joia do Contentamento Cristão. A rara joia do contentamento cristão. Quem encontra essa joia, ela é rara, é difícil de encontrar. Mas quando você encontra, você se torna uma pessoa espiritualmente rica, um milionário na sua alma. A gente leu o texto, a gente ouviu o texto aqui, 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Eu fico pensando, a gente se dedica a aprender tantas coisas. A gente, às vezes, quer aprender outra língua, a gente aprende a cozinhar, a gente aprende uma profissão, a gente aprende a dirigir. Por que não a gente se dedicar a aprender a como viver contente? É mais valioso do que qualquer diamante vermelho de 13 quilates. Então, a primeira verdade que a gente vê aqui é o segredo do contentamento, é que ele é precioso. Mas tem uma segunda verdade que é uma
excelente notícia, a boa notícia é que o contentamento ele é aprendido. Ele é aprendido. O contentamento é uma joia rara que pode ser encontrada e Deus quer que a gente descubra esse segredo. Deus quer, Ele quer que a gente descubra. Por isso que Ele deu a palavra dEle, o povo dEle, o Espírito dEle. Então, versículo 11, Paulo fala: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi. Ele fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. De novo, segunda vez, aprendi. Eu aprendi. Paulo, ouve isso. Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve que aprender. Paulo, pregador entre os gentios, plantador de igreja na Europa, perseguido por causa de Cristo, escreveu mais livro do que qualquer autor do Novo Testamento, subiu até o terceiro céu, viu Cristo face a face. Esse Paulo, ele está dizendo, ele teve que aprender. Ele teve que aprender. E todos nós, a gente tem que passar também por esse processo de aprendizado. E se Paulo aprendeu, a gente também pode aprender. Esperança. Meu irmão, esperança. A gente pode aprender a não viver com um espírito descontente, mas substituir por um espírito contente. Contente. Existem etapas. Ninguém nasce sabendo. A gente não ganha vida espiritual e já está flutuando com o Senhor. Quando você coloca fé em Cristo, você começa um processo de aprendizado. A Isabel, lindinha, ela ainda não consegue sair correndo. Vai chegar o dia. Agora, ela não consegue, ela vai começar a engatinhar. Próximo passo, ela vai ficar em pé, segurando nos móveis. Depois ela vai começar a andar mais rápido, correr. Existem etapas. Deus criou essa vida com etapas, processos. Então, calma. Porque o que acontece? Deus também planejou que nesses passos a gente vai se machucar. Às vezes a Isabel vai cair, ela vai chorar. Inevitável. E vai acontecer com você também nesse processo. Faz parte. Mas no final, você vai chegar mais ferido. Sim, mais ferido, mas mais feliz. Então, paciência, continue buscando o Senhor, buscando o contentamento. Mas essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer no coração de alguém. É um estado, como eu defini aqui, é um estado espiritual. Por que espiritual? Porque o Espírito Santo precisa fazer isso no nosso coração. Mas nós somos responsáveis por sentar e assistir às aulas que o Senhor nos dá sobre contentamento. Ouvindo a palavra dEle, observando a providência dEle na nossa vida. O que Ele está fazendo na minha vida, no meu coração, à minha volta. Nós somos responsáveis por prestar atenção nas aulas que o Senhor nos dá, para que a gente cresça em contentamento. Mas no final, só o Espírito Santo pode produzir. E por isso, nós precisamos orar. A gente abre esse livro sobrenatural, ora a um Deus sobrenatural e espera nele. A gente envolve a igreja. A gente clama ao Senhor. Mas o contentamento pode ser aprendido. Você pode viver de forma contente no Senhor. É possível. Ele é precioso e ele pode ser aprendido. Agora, terceira verdade é que o contentamento cristão, ele independe das circunstâncias, independe da situação. É esse estado espiritual precioso que independe do que acontece na sua vida, nós estamos contentes, é parte da natureza. Olha o que ele falou, olha o que Paulo falou, versículo 2, a gente já viu. Ele aprendeu a se adaptar a toda a situação. Ele sabe o que é passar necessidade e o que é ter abundância. Ele aprendeu o segredo de toda e qualquer situação, tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade.
A natureza, essa parte da natureza do contentamento cristão, ele não flutua como uma jangada num mar agitado. Ele não é assim. O contentamento é mais como um transatlântico, um navio enorme. Pode vir a onda que for, não faz nenhuma diferença. Ele continua em direção ao seu destino. Esse é o contentamento. É isso que a gente quer que o Senhor faça com a gente. E esse contentamento é poderoso. Eu estava ouvindo o testemunho de um irmão, ele é pastor hoje, lá em Santo André, ele falando, contando o coração dele duro. O pai dele, um homem piedoso, testemunhando do Senhor na casa, e ele com o coração duro, ele era policial, as coisas que os policiais veem, muitas vezes vão deixando o coração deles mais duro, crime, toda a maldade humana, e o coração dele ficando cada vez mais duro, até que ele foi chamado para uma ocorrência. Ele chegou lá e ele achou muito estranho, porque ele chegou lá e tinha um grupo, uma família machucada por causa da batida no carro acabado, eles machucados. Ele falou, eles estavam contentes. Eu já vi muitos acidentes antes, mas igual esses aqui, eu não tinha visto isso. Por que eles estão contentes? Por quê? E ele foi ver. Porque eles eram crentes. Eles amavam o Senhor. Eu fico pensando no impacto de um contentamento coletivo. Imagina, igreja, imagina o impacto que é uma igreja, um povo junto, contente, o impacto que isso tem na vida das pessoas que querem contentamento, mas não sabem onde buscar. Eles não sabem. Mas é possível, ele é precioso, ele é aprendido, ele é possível, ele não depende da circunstância. Olha o que Paulo está dizendo. A quantidade de comida na barriga dele, ele diz, a quantidade que eu posso comer não afeta quão alegre eu estou. Por quê? Não afeta, porque a alegria dele não está na quantidade de comida. Ele fala também que ele está alegre se ele tem necessidade ou se ele tem abundância, porque independe da quantidade de notas na carteira ou de quantos zeros tem na conta bancária. Não é isso que vai me fazer contente. Paulo aprendeu a parar de usar as réguas que o mundo fica dando para a gente medir se a gente deve estar alegre, contente ou não. E uma questão chave aqui nesse ponto é a questão da nossa expectativa. A gente precisa de ajuda do Senhor para ajustar a nossa expectativa. Porque se a nossa expectativa é que o mundo dê a nós contentamento, que eles ofereçam o que vai causar alegria no nosso coração, então, inevitavelmente, o nosso nível de contentamento vai variar de acordo com o que o mundo oferece para cada um de nós. Por exemplo, se a nossa expectativa é que o meu contentamento está no trabalho, muito bem. Se as coisas estão bem no trabalho, eu fico contente. Mas o que acontece se o meu chefe já não me trata como eu estava esperando? E se eu não sou reconhecido pelas coisas que eu faço? O que acontece com o meu contentamento? Ele baixa. Então, meu contentamento vai variar de acordo com o que acontece no trabalho. Se a minha expectativa está, por exemplo, na minha casa, na situação, na igreja, na família. Se está tudo bem, maravilha, meu contentamento está lá em cima. Mas acontece algum problema. Alguém na minha casa falou alguma coisa que não deveria, não está me tratando da maneira como eu esperava, ou alguma coisa, às vezes alguma dificuldade na igreja. O que acontece com o meu nível de contentamento? Ele baixa. E a gente não quer. Eu não quero viver assim. Eu não quero viver frustrado, com o contentamento variando tanto. Eu quero ser um transatlântico, não uma jangada. Isso não traz glória ao Senhor. Porque a impressão que dá é que a minha alegria não está nele, mas está nas coisas que acontecem. Isso não agrada o Senhor. Eu não quero viver assim.
Olha como Paulo tinha expectativa muito baixa em relação ao que o mundo pode dar para ele. 1 Timóteo 6, a gente ouviu, no versículo 7, diz, olha a mente de Paulo, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É verdade, a gente não trouxe nada, a gente não vai levar nada desse mundo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha como a expectativa de Paulo em relação ao que o mundo pode oferecer para ele é super baixa, muito baixa. Eu tenho que comer para viver, eu posso me vestir, então eu estou contente. Eu não estou esperando que o mundo vai me dar muitas coisas. Mas eu digo para vocês, igreja, com o coração pesado, que o mundo gasta bilhões e bilhões de reais para convencer a gente que se a gente não tiver aquilo e aquilo e aquilo outro, a gente vai ser infeliz. Mas não é verdade. Quero dizer para vocês que não é verdade. Contentamento é mais profundo do que isso. A gente deve ter uma expectativa enorme no que Deus pode fazer no nosso coração, no coração das pessoas à nossa volta, mas não no que o mundo pode oferecer a cada um de nós. Agora, se eu ouvir isso, eu quero fazer um esclarecimento. Isso não significa que você nunca deve ficar triste. Contentamento cristão não é sinônimo de nunca ficar triste. Aconteceu uma coisa difícil na sua vida, tudo bem. Não é isso. Se você ganha uma promoção, você fica feliz sim. Se você perde o emprego, você fica triste. Existe uma maneira de você lamentar e ficar triste que não ofende o Senhor. O Senhor criou cada um de vocês com a capacidade de experimentar ao mesmo tempo lamento e contentamento. É possível. Mas o que a gente não quer, a gente reage a notícias diferentes, de forma diferente. Mas o que a gente não quer é que nosso contentamento em Cristo varie com o que acontece. Ele é mais profundo, uma raiz que não se abala com os ventos. Olha o que Paulo falou em 2 Coríntios 6:10. Ele falou, entristecidos, falando dele, dos apóstolos que sofrem, entristecidos, mas sempre alegres. Então existe um jeito de você estar entristecido e alegre ao mesmo tempo. Existe esse estado espiritual. E a gente experimenta tristeza nessa vida. Quantas coisas que a sua reação santa é tristeza. É tristeza. A gente perde pessoas que a gente ama, tanta coisa, tanta maldade nesse mundo, crime, caos. Sim, mas o coração do crente é mais estável. Ele tem alegria, essa fé, essa certeza. Não importa o que aconteça. O meu Senhor falou, eu nunca vou deixar você, eu nunca vou abandonar você. Você crê nisso e isso sustenta você nesse mar que tanto varia. Essa convicção que o Senhor vai me sustentar. E Paulo pratica o que ele prega. Esse homem pratica o que ele prega. Está preso, mas ele está se alegrando no Senhor. Para ele não faz diferença, contentamento. Se eu estou livre, estou preso, estou contente. Muito bem, eu quero terminar respondendo a pergunta como, na prática, como eu tenho esse espírito de contentamento? O que eu posso fazer para cultivar, crescer, criar esse espírito de contentamento que é mais precioso do que um diamante vermelho? Pode ser aprendido. Muito bem. Como? Onde eu encontro esse contentamento? A gente encontra esse contentamento em um lugar. O nome desse lugar se chama Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 13. Olha como Paulo termina esse trecho. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo do contentamento. Aqui ele está revelando o segredo. Qual que é o segredo do contentamento? A única forma do nosso contentamento não variar de acordo com as circunstâncias é óbvio, mas é importante. A única maneira do nosso contentamento não variar de acordo com as circunstâncias é se o nosso contentamento não estiver nas circunstâncias, mas estiver em outro lugar. Um lugar mais estável, maior, que é Cristo.
quer viver assim? Quem não quer viver contente, independente do que aconteça? A gente quer. E a resposta de Paulo é que isso é possível. Como? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo, porque Cristo é o alvo. Esse é um dos versículos, eu tenho a impressão, mais distorcidos da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é usado para muitas coisas e para incluir promessas que o Senhor não incluiu. A gente precisa definir o tudo e o posso de acordo com o contexto. Esse é um versículo distorcido, sim, mas eu quero dizer para vocês que se ele é entendido de forma correta, esse versículo é poderoso para criar esse contentamento que a gente tanto quer. Então, quando Paulo fala tudo no versículo 13, ele não está falando de prosperidade terrena. Não é esse o contexto. O contexto não é prosperidade terrena. Ele está na prisão, limitado. Não tem acesso a um monte de coisas que esse mundo quer oferecer. E ele fala que está contente. Então, o tudo não é prosperidade terrena. O tudo aqui é perseverança espiritual. Esse é o tudo. É esse poder de experimentar esse estado de alegria que não varia de acordo com a circunstância. A quantidade de comida na despensa ou dinheiro na carteira não varia. Se as pessoas amam o que você faz e dão um tapinha nas costas, ou se as pessoas falam mal de você, está contente no Senhor. Não é fácil, mas você está contente no Senhor. Se você foi promovido ou de forma injusta deram a promoção para outra pessoa, você fica triste, mas contente no Senhor. Porque aquilo não é a sua fonte primária de alegria. Ele, Cristo, é. Jesus disse em João 15:5, sem Ele a gente não pode fazer nada, sem Ele a gente não pode fazer nada. Filipenses 4:13 é o outro lado da moeda. Com Ele, nele, a gente pode suportar qualquer coisa. É impressionante o que pessoas contentes em Cristo são capazes de passar e trazer glória ao Senhor. Ninguém consegue fazer isso na força do braço, isso é um milagre, só o Espírito Santo. Mas Ele pode fazer, e Ele faz, porque nada é impossível. Mas como? Como que geralmente o Espírito Santo trabalha na nossa vida para gerar contentamento? Geralmente, o Senhor inscreve a gente, matricula a gente na escola da tribulação. É na escola da provação que a gente aprende mais do contentamento. O Senhor nos dá contentamento, geralmente, tirando coisas da gente. Essa é uma das maneiras mais comuns que o Senhor cria essa alegria sobrenatural. Olha a experiência do próprio apóstolo Paulo. Parte do aprendizado dele, parte foi ele ouvir Deus dizendo não, quando ele clamou ao Senhor, clamou uma oração boa para o Senhor tirar o espinho da carne dele. Vocês lembram? Vamos lá para 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículo 8. 2 Coríntios 12, versículo 8 ao 10. Olha a experiência do apóstolo, a experiência do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, 8. Paulo fala 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, falando do espinho na carne, mensageiro de Satanás. Senhor, afasta de mim, Senhor, afasta de mim. Está difícil, afasta de mim, Senhor. Então ele me disse, a resposta do Senhor foi: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E agora Paulo responde. Como que ele responde? Com Deus dizendo não. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Repara uma coisa, repara que Paulo não está dizendo que ele se gloria, ele se alegra apesar das fraquezas. Olha para o texto, não é isso que ele diz. Ele não fala, eu me glorio apesar das angústias, apesar das tribulações. Não, ele não fala apesar. Ele não fala apesar. Ele fala nas angústias, nas fraquezas, nas tribulações. Durante eu glorio no Senhor. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Só o Senhor pode fazer isso com a gente. E ele se alegra porque não que ele tenha prazer em sofrer. Paulo não tem prazer em sofrer. Não é isso que ele está dizendo. É o que o sofrer faz. O sofrer cria prazer em Cristo. É por isso que ele se alegra. Não é sofrer, não é que a gente... A questão não é o sofrimento em si, é o que ele produz no nosso coração, purificando o contentamento no lugar errado e criando o contentamento no lugar certo. Cristo. E o compromisso de Deus. Deus ama tanto vocês. Deus ama tanto vocês que o compromisso dele não é tornar a sua vida fácil e confortável. É mais sublime o propósito dele, é maior. O propósito dele é criar contentamento em Cristo, alegria em Cristo. E muitas vezes, a maneira que ele precisa usar, por causa do nosso coração tão fraco, distraído, é tirar coisas da gente, é trazer ondas, trazer sofrimento. Ele faz isso para que a gente veja a beleza, a suficiência do Filho dele. E a gente percebe que a gente é mais fraco do que a gente imagina. E quando a gente é fraco, então é que a gente é forte. Quando a gente se acha forte, a gente busca contentamento no lugar errado. E isso não honra o Senhor. O Senhor precisa humilhar a gente. E por amor, ele faz isso. E você pode tudo naquele que fortalece você. O Senhor quer nos salvar do falso contentamento, nos dar o contentamento verdadeiro que existe no Filho dele. Eu quero propor 2 passos práticos para vocês aqui cultivarem esse contentamento, esse estado sobrenatural da sua alma. 2 passos. O primeiro passo, você precisa identificar o ladrão. O ladrão. Quem que está roubando a sua alegria no Senhor? Pensa no seu coração como uma janela. Você quer abrir a janela e você quer olhar. Quem que está colocando a mão ali dentro do meu coração para roubar a minha alegria em Cristo? Por quê? E faz isso enquanto você estiver descontente. Você percebe um espírito descontente. Eu não estou alegre. Isso muitas vezes vem com a murmuração, a reclamação, a gente fala, reclama, ou muitas vezes os pensamentos, a gente reclama com os nossos pensamentos. Pensa, o que está roubando a minha alegria? Eu fico lembrando de Amã. Lembram de Amã? Amã estava super feliz. Ele é o 2º homem mais rico do mundo, 2º homem mais poderoso, e foi convidado, só ele e o rei, convidado para estar no banquete de Esther. E está super alegre. Ele sai do palácio e vê que Mordecai não se prostra. O que acontece? O texto diz, então Amã ficou furioso. Olha isso. Ele estava alegre, 1 segundo depois, furioso. Por quê? Porque a alegria de Amã está na glória terrena. Ele perde isso, vai embora. Não é essa alegria que a gente quer. Então eu quero animar vocês. Façam perguntas. Por quê? Por que eu estou descontente? Aonde que eu estou buscando contentamento? Mais reconhecimento das pessoas? Ou estou fazendo alguma comparação que tira a minha alegria? O que é? Mas eu quero animar vocês. Fecha a janela. A gente precisa ser rápido. Não deixa o ladrão. A gente não pede dá licença. Você não fala, ladrão, dá licença, vai embora. Não, você fecha a janela na mão dele, para ele ir embora. A gente precisa
Ser radical, como o Senhor Jesus é radical. Esse é o primeiro passo, mas esse passo não é suficiente, é só o primeiro passo. 1000 vezes mais importante é o segundo passo. O segundo passo. Você identifica o ladrão, mas você volta e olha para o diamante. É contemplando o diamante vermelho que você vai ficando mais contente. Quando você olha toda a glória de Cristo, tudo que Ele é, você fica com os olhos fixos nesse livro, até começar a arder o seu olho de tanta glória que sai do livro. Não é tão complicado. O difícil é que a gente desiste rápido. Esse é o problema. Senhor, nos ajuda. A gente ficar olhando até vir glória. Glória. E você começa descontente. E você termina 5 minutos depois, ou 50 minutos depois, eu não sei. Mas você termina contente no Senhor. É possível. Paulo aprendeu, a gente pode aprender. E Deus quer, Ele quer que a gente aprenda esse segredo. O Senhor nos ajuda. O nosso contentamento não pode estar nas coisas que a gente tem, nem no que a gente é, mas nele, Cristo, nosso diamante. O sangue dele é suficiente para criar essa alegria no seu coração. Tudo que a gente precisa nessa vida, tudo, Ele oferece para a gente. Ele perdoa a gente dos nossos pecados. Ele dá o Espírito dele para nos sustentar. Ele dá a igreja para nos encorajar. Ele transforma o nosso coração. Ele promete nunca abandonar a gente. Ele prometeu voltar para resgatar a gente. Tudo que a gente precisa para estar contente no Senhor, a gente acha nele. Então que o Senhor nos ajude a gente parar de se distrair e olhar para a nossa fonte. Se você tem Cristo, Ele é suficiente. E povo de Deus, contentamento não é você olhar para um copo de água pela metade e falar que ele está cheio, ele está meio cheio. Não é isso que é contentamento. Contentamento é você olhar para um copo de água até a boca e você dizer: bendito seja o nome do Senhor. Tem abundância e você bebe para a glória de Deus. Isso é contentamento. Mas contentamento também é você com sede e você vê um copo vazio. O que você entende que precisava não está lá. E você vê o copo vazio e você diz: a tua graça me basta. O Senhor é suficiente. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o contentamento cristão. Coração contente é o coração cheio de Cristo. Porque Ele é o segredo do contentamento. Amém? Vamos orar? Senhor, a gente quer reconhecer que só o Teu Espírito pode criar em nós esse estado que traz glória ao Senhor. Esse estado de satisfação no Senhor, que não depende do que acontece na nossa vida. Senhor, nos ensina a lamentar de uma maneira que agrada ao Senhor, mas nos ensina também o contentamento, Senhor. A gente quer estar alegre no Senhor. Isso traz glória ao Senhor. Isso mostra que o Senhor é a nossa fonte de alegria, de beleza. Nada é mais precioso que o Senhor Jesus. Senhor, a gente confessa que o nosso descontentamento ofende o Senhor. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa. E nos mostra o esplendor da glória do diamante que é o Senhor Jesus. Nós oramos por causa dele. Amém.